Quem não tem tanto de vidro que atire a primeira pedra. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem? Todo mundo almoçado, todo mundo feliz. Eu soube que ontem foi dia do pagamento, né? Aqui na cidade lotada, um monte de gente para todo lado para gastar o dinheiro que recebeu. Gente, a Lunara falou tanto que eu tinha que deixar a palestra com um tom de vocês, com a cor de vocês e etc. Que eu falei, não, eu vou correr, eu vou comprar um blazer para vestir da cor da paleta deles. E eu sou talvez o designer gráfico mais complicado em relação às cores, porque pelo que vocês podem ver, isso aqui não é a cor de vocês. Isso aqui, pelo que eu entendi, chama Tiffany, né? Também conhecido como turquesa, às vezes, porque turquesa mesmo é a cor de vocês aqui. Só para trazer um pouquinho de contexto. Deixa eu fazer uma pergunta. Muito obrigado, Lunara. Qual que é o seu nome? Renata, você quer ser minha amiga? Opa, então, eu agora tenho 518 amigos. Qual que é o seu nome? Camila. Camila, você quer ser minha amiga? Então agora eu tenho 519. Yes! Qual que é o seu nome? Ludmila. Ludmila, mesma pergunta, quer ser minha amiga? Quero. Eu tenho 520 amigos. Um homem aqui pra gente não fazer né? Laerte, você quer ser meu amigo? Quer? Vocês não me quebram, né? Com perguntas. Se vocês falassem não, eu ia falar, bom, legal, então eu preciso conquistar vocês. 521 amigos. Se eu colocar isso todo mundo num bar, eu encho esse bar, né? Mas será que se eu convidar, de fato, todo mundo vai? Não, né? Talvez 20 pessoas no máximo, se eu chutar. É assim que a gente tem feito o relacionamento ultimamente, né? Jeito meio raso, meio superficial, a um clique de um botão. A gente tem 520 amigos no Facebook, 1.200 no Instagram, um monte de seguidor no TikTok. Vou fazer uma pergunta para vocês assim, sincera. Quando foi que ficou tão difícil gostar de gente? Aquela cabecinha de todo mundo fazendo assim, né? Antigamente não era assim, né? Antigamente tinha... A gente vivia num tempo, anos 90 ali, mais ou menos, eu acho que grande parte das pessoas aqui dessa época, né? A gente tinha o Disque Amizade 145, por exemplo. Quem lembra aqui do Disque Amizade? Levanta a mão. Algumas pessoas levantaram a mão, outras só não querem contar a idade. Tudo bem, somos todos cringe aqui dentro, gente. Eu ainda não enxerguei muita gente da geração Z aqui. Tá todo mundo se sabotando, né? Como o Paulo falou. Pela bagatela de 48 centavos por minuto descontado em conta telefônica, você era conectado aleatoriamente com pessoas do Brasil inteiro e quem sabe ali começava um relacionamento, uma amizade, né? E tinha também o Orkut. Saudoso Orkut que tá voltando agora. Isso lembra que a gente fazia gosto de fazer parte de comunidades, né? Quem lembra que eu adoro acordar cedo? Não, a comunidade é eu odeio acordar cedo. Eu amo minha mãe. Não fui eu, foi meu eu lírico. Qual que era outra? Não, vestido de palhaço mata 8, mas aí também tinha umas coisas que, pelo amor de Deus, né? Pois é, naquela época a gente gostava de nos relacionar. Se você estava na sala, sentado ali, assistindo televisão, longe do seu computador, porque naquela época não tinha celular, e ouvia um... né? Se eu sabia, meu ICQ tá me chamando. Alguém mandou uma mensagem, você ia correndo saber quem foi que mandou uma mensagem para você. Hoje, se alguém manda uma mensagem no WhatsApp, você desativa o tiquezinho azul, só para as pessoas não saberem que de fato você viu. Mas depois eu respondo. Quem aqui já passou 1 mês, 2 meses para responder uma mensagem que recebeu e esqueceu completamente? Pois é. Hoje a gente tem preguiça de ouvir áudios de 12 segundos, mas eu tenho certeza que um monte de gente aqui já maratonou 17 episódios de uma novela turca na Netflix sem problema nenhum. Se alguém convida a gente para um café, já começa a dar aquela gastura, aquela dor no ciático, que você fala, não sei se eu vou. Eu sei, gente, não sou só eu. É difícil lidar com pessoas. A gente não escolhe com quem a gente vai dividir nossa terça, nossa quarta, a reunião de alinhamento, o grupo de WhatsApp da firma. Tem gente que só está na vida de vocês porque vocês foram contratados.
E não dá para devolver nem com nota fiscal. Mas é com essas pessoas que vocês vão trilhar a jornada de vocês, que vocês vão alcançar os sonhos de vocês, os objetivos de vocês, que vocês talvez vão contar uma nova história e que talvez de fato impacte na vida de vocês 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu poderia dizer para vocês aqui que lidar com gente é essencial para colaboração, produtividade, resultados, mas isso seria muito interessante para eu falar para os líderes, para o RH, para a próxima pesquisa de clima. Agora, como conviver, relacionar, sobreviver e até se divertir nessa jornada chamada gente, esse é o papo que eu quero ter com vocês. Calma, liderança, calma, RH, isso aqui também vai servir muito para vocês, afinal de contas, líder também é colaborador. Mas a gente vai separar bem as coisas. Aí vocês estão falando, esse cara provavelmente é algum tipo de coach quântico, psicólogo, guru motivacional, alguém especializado em mandar as pessoas andarem na brasa. Não. Eu só sou um cara que, quando era adolescente, tentava se esconder dos colegas, quase que enfiando a cabeça num buraco, porque sofria bullying demais na escola. Sabe quando você tem medo até de levantar da cadeira, porque a professora falou, põe um resultado na lousa lá, e você sabe que se você levantar, alguém vai soltar uma piadinha. E aí esse menino ele se perguntava o tempo todo, por que as pessoas fazem isso umas com as outras? Ele se perguntava, por que parece que tem gente que faz um pacto para tornar a nossa vida um inferno? Eu costumo dizer para minha esposa que as pessoas não estão tão preocupadas assim com a gente, porque vilão de novela é que faz isso, né? Parece que a vida do vilão da novela gira em torno daquela pessoa. Ela não quer ver aquela pessoa feliz. Só que a gente não é tão importante assim, né? A ponto de, fora das novelas, alguém olhar e falar assim, acordar todos os dias para qual que vai ser o próximo passo daquela pessoa que eu quero evitar que aconteça. Não é desse jeito, né? Então foi por isso que eu entendi, crescendo, que interação, convivência, relacionamento era, na verdade, a chave para entender como gostar mais de pessoas. Não aceitem nada se não trouxerem dados para vocês. Afinal de contas, vocês vão dizer, isso aí é tudo Instituto Vozes da cabeça dele. Então eu vou falar para vocês o seguinte, de acordo com a pesquisa da Gallup, em 2023, quem tem boas relações no trabalho se sente 7 vezes mais envolvido com o que faz, 50% mais satisfeito e mais contente com o pagamento que recebe. Olha que interessante. E quem tem 3 ou mais amigos no trabalho tem 96% mais chance de estar satisfeito com a vida. Olha que loucura. Mas liderança, tem dados para vocês também. 85% dos funcionários enfrentam conflitos no trabalho, gastando um tempo valioso lidando com eles. Guardem esse dado. Esse tempo valioso, a gente vai falar sobre eles mais na frente. Empresas com equipe engajada são 21% mais lucrativas e 17% mais produtivas. E reconhecimento significativo reduz a rotatividade voluntária em até 45%. Então, se o seu pesadelo, você que lida com pessoas, é aquela palavra turnover, o seu sonho é a palavra retenção, tem uma terceira palavrinha ali, reconhecimento, que é a solução para isso tudo. Mas não é aquele reconhecimento do tapinha nas costas na área do café, do tipo, não bem ali, viu? Reconhecimento público. Quando você se propõe a dizer na frente de todo mundo que uma pessoa é boa, aí sim aquilo está validado, porque você se expôs para poder passar uma mensagem, uma verdade. A gente sabe que o peso das relações no trabalho, a convivência, tem sido o maior motivo de esgotamento emocional. Não é o acúmulo de e-mails, não é o salário, não é a agenda lotada de reunião, mas é aquela pessoa que ignora você na reunião, porque você deu uma opinião, ninguém nem deu bola, mas outra pessoa com cargo mais alto deu, e aí sim pararam para ouvir. É aquela equipe que comemora uma vitória, e você foi um dos protagonistas dessa vitória, e ninguém te endereçou o reconhecimento para aquilo. O nome disso, fadiga relacional. Fazer um teste rápido aqui com vocês. Todo mundo aqui, hoje é sábado, né? Todo mundo aqui ontem estava trabalhando? Sim. Independente da função, se era na rua, se era em casa, se era no escritório, todo mundo aqui estava trabalhando.
Eu quero saber de vocês o seguinte: como que estava a bateria social de vocês? Como é que estava a energia de lidar com gente de vocês ontem, quando vocês chegaram no trabalho? Levanta a mão para mim aqui quem estava exausto, sem querer muito contato com gente, procurando mais um cobertor do que ter que responder um e-mail novo. Levanta a mão. Muito bom. Legal. É que tinha evento no dia seguinte, né? Tinha evento no dia seguinte, estava todo mundo recarregando. Quem que estava cansado? Ali, ó. Já estava, ainda conversava, ainda falava um com o outro ali, atendia uma reunião, mas estava começando a ficar de saco cheio. Levanta a mão. Algumas pessoas estavam cansadas. Quem estava neutro? Nem aqui, nem ali, modo avião, funciona. Ok? Quem estava alegre? Chegou, falou com todo mundo ali, foi rapidinho ali na Copa fazer uma fofoca. Levanta a mão. E quem estava extremamente empolgado, distribuindo abraços grátis, falando bom dia para todo mundo. Quem é que estava muito afim de estar no dia seguinte, porque no dia seguinte eu ia ver essa galera toda. Tem gente que não quer ver ninguém na frente, mas todo muito bem, legal. Isso aqui é só para mostrar, gente, que nem todo mundo chega todos os dias no trabalho do mesmo jeito, e tudo bem. É isso que, ao mesmo tempo que complica o jogo, é isso que torna a gente humano, não é defeito. Vai ter dia que você vai sair de casa, aquilo que tirou você de casa é o suficiente para fazer com que você não chegue bem no trabalho 2 horas depois. De repente você teve um problema em casa com seu filho, de repente você brigou com seu parceiro, com sua parceira, de repente o trânsito te deixou maluco. Você simplesmente chega sem aquele ímpeto, e ainda sempre tem alguém para virar e falar: que isso, gente? Que cara é essa? Sorria! E essa pessoa pegou um Uber e foi tranquilamente para o trabalho. E você estava lá no ônibus ali. Como que a gente lida com essas coisas? Seria muito bom se eu pudesse dizer para vocês, por exemplo, que a cada pessoa nova que chegasse na vida de vocês, vocês recebessem no e-mail de vocês, na rede social de vocês, um trailer de alguns segundos dessa pessoa, para vocês saberem o que vem por aí, né? Para vocês olharem e falarem: tá, com essa daí eu já sei como é que eu vou lidar. Seria mais ou menos assim, ó. Essa é a Dálvia. Bom dia, grupo! Mais uma segunda cheia de luz. Se um dia você esbarrar na Dálvia, respira fundo e reza para não ser segunda. Hoje tem tilápia. Eu amo esse cheirinho. Gente, reunião no finzinho do expediente é o melhor horário. Tá todo mundo mais calmo, né? Gratiluz. Quem aqui seria amigo da Dálvia? Não, né? A gente infelizmente não tem como receber um trailer de alguns segundos das pessoas. Mas a gente pode trazer à tona, talvez, uma fórmula que explique um pouco melhor como que a gente consegue chegar em um relacionamento mais autêntico, mais produtivo, de fato, que traga benefícios para todo mundo dentro da empresa. Se eu pudesse colocar em 3 pontos essa fórmula, seria: entender antes de ser entendido. Paulo falou antes lá, empatia. Conhecer a si próprio, autoconhecimento. E boa comunicação, que é a hora realmente da relação acontecer. Para quem gosta de fórmula, se você seguir essas 3 partes aqui, esses 3 pilares, provavelmente você vai chegar num relacionamento mais produtivo, num relacionamento que faz bem para você, que faz bem para o outro, que faz bem para a empresa. Melhora o ambiente, melhora o clima, faz vocês ganharem GPTW. E é basicamente em cima desses 3 pilares que a gente vai passar agora uma jornada de 3 atos, daqui até o final da palestra, para a gente conversar basicamente sobre isso, sobre como gostar de gente, apesar das pessoas. Levanta a mão aqui. Olha que essa pergunta... Quem aqui conhece no mínimo uma pessoa chata com quem trabalha, com quem trabalhou, ou mesmo fora do trabalho? Levanta a mão. Só fica de mão levantada quem acha que é a pessoa chata. Temos até algumas pessoas. Talvez isso seja autoconhecimento, pessoal. Ou ela parou de se sabotar, talvez, não sei. Mas é engraçado como a gente nunca se coloca na equação do problema do relacionamento, né? A gente sempre diz que não sou eu o problema, a questão são os outros. A questão são os outros.
pouco como lidar com um colega de trabalho tóxico e com aquele que se faz de vítima o tempo todo. Observem comigo, telespectadores. Um colega é tóxico e o outro se faz de vítima. Estamos acompanhando aqui hoje o curioso caso da pessoa que acha que o problema sempre está no outro e nunca nela. Câmera, chega mais. Você, alecrim dourado, que nasceu no pasto, sem ser semeado. A minha dica pra você é: amadureça e comece a olhar mais pros seus defeitos e menos pros dos outros. Mas tem gente no trabalho que é difícil de lidar. Trabalho não é hora do recreio pra fazer amizade não, linda. Essa coisa de amizade de trabalho é conveniência e dura até a pessoa mudar de emprego e nunca mais te procurar. Nossa, isso é verdade. Eu já tive várias amizades eternas de trabalho que depois sumiram. No seu caso é diferente. A senhora é tão insuportável que estimulou as pessoas a mudarem de empresa para se livrarem da senhora. Então, se tem gente que acha a gente pessoas repugnantes, insuportáveis, mas ao mesmo tempo tem gente que acha que nós somos tão incríveis, convidaria a gente até para o velório da mãe. Talvez então a diferença não é no quem nós somos, mas sim no como a gente se relaciona. Se vocês tivessem no final do ano um orçamento de toda a renda que vocês fizeram trabalhando, mais R$134 mil ali, ó, basicamente, ou por mês ali, mais ou menos uns R$11 mil por mês ali, vocês ficariam muito satisfeitos? Mais 134 mil no final do mês, no final do ano. Um bom número, né? Um economista chamado Andrew Oswald, esse cara aqui, ó, da Universidade de Warwick, ele começou a tentar entender um pouco a questão do porquê que a gente, de repente, no meio da nossa vida, a gente começa a dar mais importância para o trabalho do que para os relacionamentos. E aqui eu talvez tenha pulado um pouquinho uma parte, eu vou voltar aqui. A biologia ensina a gente que a gente deveria fazer relacionamento, a gente deveria ter amigos, ter redes de apoio desde o início. Porque quando a gente faz amigos, a gente ganha uma descarga de um negócio chamado ocitocina, que é o hormônio, para quem conhece, o hormônio do afeto. É o hormônio do sexo também, mas a gente vai ficar só com o afeto. Só para a gente ficar focado. Ocitocina é bom porque garante longevidade, gente. Quem tem mais quantidades de ocitocina no seu corpo tem a tendência a ter uma pressão arterial mais equilibrada, um batimento cardíaco mais equilibrado, uma redução do seu nível de estresse. Isso tudo faz com que você viva melhor, que você tenha mais saúde. Então, o segredo da longevidade talvez não seja a riqueza, talvez não seja os seus bens materiais, não seja até os seus exercícios físicos, mas sim a forma como você se relaciona. Só que depois de um certo tempo a gente começa, né, a colocar nossas prioridades um pouquinho mais para um foco no futuro. Então a gente começa a trabalhar, a gente começa a botar bastante esforço ali em demérito do relacionamento. A gente deixa de ir naquele barzinho, a gente deixa de ir naquela viagem, a gente já não marca mais aquele café, porque a gente precisa garantir, talvez, um conforto para nossa família, a gente talvez precise garantir um patamar profissional que você olha e fala, poxa, é lá que eu quero chegar, é importante para mim. Só que a gente não devia sempre fazer isso. E aí que entra Andrew Oswald. Ele olhou e falou assim, legal, já que as pessoas então estão colocando os seus esforços, depois de uma certa idade, mais no trabalho, só tem uma coisa que vai vir de lá que vai dar algum tipo de satisfação pessoal: dinheiro. Quanto que essas pessoas teriam que fazer para poder suprir a sua satisfação e a ocitocina que vão deixar de receber? E ele chegou no valor de R$134 mil. Então, 134 mil é o valor a se ganhar para compensar biologicamente a falta de relacionamentos. Como vocês vão fazer para ganhar esse dinheiro, eu não sei. Mas lembrem-se disso na hora de pedir o próximo aumento de salário. Ou começa a voltar para o barzinho, para o café, a marcar aquela viagem de galera que ninguém mais te chama porque sabe que você não vai mais, né? Mas sem deixar o Cicobi em falta. Pelo amor de Deus, senão daqui a pouco a Lunara vira para mim e fala assim, de repente todo mundo começou a só querer saber de happy hour. Isso aconteceu depois da sua palestra. A biologia também explica o porquê que parece que tem gente que a gente se conecta tão bem, que só de trocar aquele olhar, você sabe exatamente o que a pessoa está pensando.
E por que tem gente que é tão difícil se conectar? E aí a gente leva a teoria da identidade social, que diz o seguinte, que a teoria da identidade social não é só baseada naquilo que a gente acha que nós somos, mas sim também naquilo que a gente acha que os outros enxergam da gente. De novo, naquilo que a gente acha que os outros enxergam da gente, porque a gente não sabe de fato como os outros enxergam a gente, mas aí forma-se a sua identidade social. Por isso que é tão fácil se aproximar de quem apoia a gente, e é tão complicado ficar quem não nos apoia. Sabe quando você começou a mudar um pouco o seu jeito de ser, começou a mudar um pouco as decisões que você toma, e aí de repente, do nada, você começa a perceber que aquele fulano já não está mais te ligando, aquela fulana que era tua amiga, faz tempo que você não vê ela, você vai e fala assim, também, nunca concordam comigo, nunca tenho razão, nunca me dão o valor que eu mereço, porque a gente começa a se desassociar de quem não nos valida. Então, a gente se conecta não com base em quem o outro é, mas enquanto ele valida quem nós somos. Eu tenho um podcast chamado Relaciocinando, e para lá dos 50 e poucos episódios eu pude conversar com a Bruna de Mantas, uma neurocientista muito bacana, que falava basicamente sobre como funciona essa máquina aqui, mas como principalmente a gente aplica tudo isso que acontece aqui no nosso dia a dia. E ela explica isso muito melhor do que eu. Que ninguém pode cooperar com ninguém, ninguém pode confiar em ninguém, ninguém pode contar com ninguém, a gente está indo contra a biologia do nosso cérebro. O nosso cérebro ele só evoluiu no sentido do ser humano, construiu essa parte do córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia dos animais, que é exatamente para a gente ter mecanismos de autocontrole sobre os nossos impulsos primitivos para poder conviver socialmente. Aí. Então, somos seres absolutamente sociais. Eu tento trazer justamente essa visão, só não tinha ainda colocado dessa maneira que eu achei perfeita. Porque quando a gente explica para uma pessoa que a gente está indo contra a nossa própria natureza, você olha e fala, caramba, né, cara, mas realmente, se eu nasci para ser social e eu evito ou me esforço para evitar ser social, eu estou indo contra a minha própria natureza. E é por isso que a solidão é um dos maiores casos de doença que a gente vive hoje. A solidão, porque os cérebros não foram feitos para serem sozinhos. Nós somos seres cooperativos que buscam o pertencimento como fonte de sobrevivência. Porque você imagina, nosso cérebro ele tem muitas funções aí que são primitivas estruturais. Se a gente estava na nossa sociedade, né, tribal, e a gente precisava caçar, ou a gente estava se defendendo do predador, sozinho contra um mamute, a gente perdia. Mas a gente estava junto, a gente podia cooperar um com o outro, a gente sabia as fortalezas de cada um, e todo mundo ia junto, a gente tinha muita chance de ganhar. Por isso que nosso cérebro desenvolveu essa necessidade de interdependência. E o que acontece é que toda vez que a gente aumenta a nossa quantidade de relacionamentos superficiais e diminui a quantidade de relacionamentos verdadeiros e que a gente pode ser o nosso eu autêntico, a gente está fomentando essa dificuldade de pertencimento. Tem uma autora que chama Brené Brown, que eu adoro, que ela fala que o contrário de pertencer é to fit in, que seria se adequar. Que o contrário do pertencimento real é você ter que se adequar. Você tem que se forçar a estar e caber. Você tem que caber. O oposto de pertencer é caber. Essa frase é perfeita. Quando a gente fala de pertencimento, talvez essa seja a palavra que guiaria toda essa palestra. Porque pertencimento é aquilo, quando a gente se sente num lugar seguro, que a gente sabe que tem pessoas ali que nos acolhem, que estão fazendo com que a gente se sinta de verdade nós mesmos, nosso eu autêntico, como ela disse. Isso é pertencimento. Mas nunca na história da humanidade a gente teve que lidar com uma pressão tão grande para a gente caber em alguma coisa. A começar pelos algoritmos, que ditam basicamente o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que ver. O nosso feed não é a gente que controla, a gente só está passando, a gente só está rolando. Mas a gente está vendo aquilo que uma programação quer que a gente veja. E assim também é em algumas empresas. A gente vai se apertando, a gente vai se colocando, se moldando para caber lá dentro. E aí, ao invés da gente perguntar como que eu deveria ser para ser aceito aqui dentro, né? A gente acabaria sendo melhor se a gente perguntasse como que esse lugar deveria fazer para me receber como eu sou de verdade. E aí, nessa de ficar se apertando, de ficar se cabendo, a gente acaba virando o João. Este é o João. João é uma pessoa calma, pacata, tranquila. Não se estressa com quase nada. São pouquíssimas coisas que tiram João do sério. João só se estressa quando deixam a TV em um volume alto, chegam perto dele, deixam toalha molhada, quando aparece visita sem avisar, acordado, quando ligam para ele, quando falam, quando respiram, quando fica com fome, dizem e ele tem em cima da hora. O João tentou caber tanto que ele parou de pertencer.
E aí aquelas coisinhas bobas, sabe, do dia a dia, que a gente olha e fala assim, talvez isso não mexeria comigo, começam a mexer, né? A pessoa respira um pouco mais forte do seu lado, você já manda ela para casa do chapéu, já que você não quer que ela esteja do seu lado. Quem é casado aqui sabe, né? Tipo, a esposa ou o marido que briga com o outro porque tem a toalha molhada em cima da cama. Talvez se você estiver aproveitando tanto aquele relacionamento, talvez aquilo ali não te perturbe tanto. Talvez até você comece a jogar a sua toalha em cima da cama ali, né? Vamos ser vacilões juntos, vamos deixar. Mas aí, quando você para de sentir que você está ali presente, você começa a se irritar com qualquer coisinha. E aí a biologia também explica isso. A coisa que começa a acontecer dentro da gente, aquela coceirinha que vai dando na garganta, aquela irritação aleatória, aquela vontade de mandar uma figurinha de WhatsApp para aquela pessoa do nosso lado ali, falando assim, tô dando conta daquela criatura ali não. Isso tem um nome. Quem aqui falou essa palavra pelo menos uma vez essa semana, levanta a mão. E o ranço, uma coisa muito engraçada sobre ela, que até 2014, mais ou menos ali, essa palavra não era usada para uma espécie de incômodo social. Ranço significava um chorume, uma coisa que exalava de uma comida estragada. De 2015 para cá, a internet se apropriou dessa palavra e passou a trazer ela desse jeito, mais incômodo. Você não odeia, mas você também não suporta. E quando o ranço aparece, o que a gente faz para de repente lidar com ele? Ou então até melhor, o que a gente faz para que ele não apareça? Aí a gente entra no terreno que eu adoro, que chama-se soft skills, as habilidades humanas. Soft skills vocês já devem ter visto, numa trilha de aprendizagem, de repente aquele curso que você precisa fazer para de repente cumprir, né, com a trilha, eu não sei se o COB tem trilha de aprendizagem, tem? Então você provavelmente sabe do que se trata. São habilidades que você aprende para lidar com pessoas. Coisa que, aliás, a gente devia saber fazer desde lá de trás, né? Isso deveria estar na escola, junto com terapia. Se as crianças fizessem terapia e aprendessem sobre habilidades humanas, a gente teria um mundo talvez um pouco melhor. Só que as soft skills, elas passam aquela sensação de que você olha e fala assim, poxa, eu já tenho tanta coisa para fazer, né? Eu já tenho um monte de e-mail para responder, eu já tenho tanta agenda aqui que preciso atender cada reunião dessa, eu já tenho que visitar o cooperado, eu já tenho que fazer tanta coisa, eles ainda querem que eu aprenda a lidar com essa criatura aqui. Isso não deveria ser tarefa minha. Mas aí tem 3 coisas muito interessantes sobre as soft skills que eu gosto de trazer, que a primeira é, soft skill é treinável. É uma habilidade. Ninguém nasce sabendo dizer não com gentileza. Ninguém nasce sabendo dar um feedback construtivo, sem parecer passivo-agressivo. Isso é prática, é treino. É quase como uma musculação da mente. Se a gente vai para a academia para deixar o corpo sarado, para deixar o corpo malhado, às vezes a gente precisa investir também em deixar a mente malhada e sarada. A segunda coisa é que soft skill, quando você domina ela, você nem percebe que você está aplicando. Né? Você olha e fala assim, nossa, alguém fez esse café ralo demais. Tá bom, ok. E toma. Caramba, talvez você tenha desenvolvido aí paciência, autocontrole, tolerância, empatia. Diferente de quando você joga o café de volta na cara da pessoa que fez, tranca ela no armário das 8 até as 9 para evitar que ela toque na cafeteira. E a terceira é que soft skill, uma vez que você domina, você talvez dê finalmente sentido para essa frase aqui no seu currículo. Facilidade para trabalhar em equipe. Que eu tenho certeza que está no currículo de um monte de gente, mas que não é verdade. Ou como diz o Paulo Schecker, é mentira. Sabotagem. E normalmente fica ali perto do inglês intermediário, do Excel avançado. Que se tivesse teste no dia da entrevista, meu Deus do céu. Só que antes de continuar falando das coisas boas, preciso trazer algumas verdades escancaradas aqui para vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre treta. Nós temos uma habilidade, um talento natural de criar conflitos desnecessários no nosso dia a dia. Fato. E eu não estou dizendo para vocês que conflito é uma coisa ruim, tá? Porque conflito amadurece, a gente cresce com conflitos. Cortella já diz, né, que a gente só vai ser perfeito quando a gente estiver debaixo da terra. Até lá nós somos imperfeitos, nós precisamos entender coisas novas, saber que algumas verdades que a gente acredita nem sempre estão corretas. Então conflitos, de certa forma, são bons. Mas os conflitos desnecessários, as treta besta que a gente cria no meio do nosso expediente, essas a gente não precisava ter.
E existe um estudo do The Economist, tá? Tipo, não é qualquer estudo, que diz que 52 minutos do nosso dia a gente passa falando da vida alheia. 52 minutos. Eu ouvi um só. Volta. Existe um estudo do The Economist, que diz que, no mínimo, 52 minutos do nosso dia a gente passa falando da vida alheia. Se reconheceu agora? Fui mais inclusivo agora? Muito bom. A gente sabe que esses 52 minutos, quase 7 horas por semana, não são usados da forma mais nobre do mundo. A gente não fala, nossa, que pessoa colaborativa é o Leandro, né? Que incrível, um brinde com esse café a ele. A gente não fala, né? Nossa, Sirlene, que pessoa equilibrada, fantástica, com temperamento, né? A gente não fala. A gente sabe que é usado para fofoca. Ou como Afonso Padilha diz, nós não somos fofoqueiros, nós somos comentaristas da vida real. Gosto. Melhor do que, né, fofoqueiro. Não, a gente é só um comentarista da vida real, a gente só analisa e dá a nossa opinião a respeito, certo? O problema, e aí se vocês lembrarem daquele dado que eu trouxe lá atrás, é que 2,8 horas por semana a gente passa lidando com conflitos interpessoais no trabalho. 2,8 horas é mais ou menos um mês por ano lidando só com os seus conflitos interpessoais. O que é conflito? É qualquer desacordo que atrapalhe o fluxo de trabalho. Qualquer um, de qualquer natureza, normalmente emocional, pessoal, mas qualquer desacordo. Isso normalmente por conta de mal-entendidos, diferenças de estilo. O Paulo estava aqui e mostrou para vocês que tem pelo menos 4 pilares de identificação de comportamento do DISC, né? Dominante, influente, estável e conforme. Às vezes competição, terreno fértil para a gente poder ter treta, aquele famoso bater meta. Né? Mas se você é um gestor que sabe trabalhar as suas pessoas para baterem metas, sabendo que cada uma delas tem um talento diferente, e cada uma delas vai para um caminho diferente, você consegue manter todo mundo trabalhando sem se alfinetar, sem se cutucar. Porque aí você evita que esses conflitos aconteçam. Falta de empatia, de respeito e disputa de poder, quando a gente está falando um pouquinho mais lá em cima. Tudo isso terreno fértil para conflitos. E sabe qual que é o pior disso? 30% do tempo do gestor é lidando com as consequências desses conflitos que nem deles são. É verdade? Sua chefe concorda? Ou você é a chefe? É ele? Olha, a cabeça dele tá... Posso sair para chorar lá fora? Ele perguntou aqui agora. Só que, gente, nossos problemas normalmente não são com as pessoas, mas sim com os processos que elas representam. Você não está irritada, você não tem ranço do Thiago porque ele quebrou a impressora e justo na sua vez que você imprimiu alguma coisa lá, estava ele lá com o papel travado. Não, você tem irritação com a impressora e com o espírito de porco que colocam dentro dela antes de botar na caixa e enviam para os lugares, porque a gente sabe que impressoras escolhem pessoas aleatórias para ferrar com o dia delas. Você não odeia o cara do financeiro porque ele fica ali o tempo todo te pedindo a nota fiscal para reembolso, até do almoço que você teve com aquele cliente. Você não odeia a pessoa do compliance que fica o tempo todo falando para você que isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não! A pessoa só está desempenhando uma função. Não estou falando, não estou certo? Ela está desempenhando uma função. Existem políticas dentro da empresa. Eles adoram a gente, sabe? Eu tenho certeza disso. O compliance é o departamento mais amado, certo? Sim. Perfeito. E aí a gente sabe que quem a gente está de fato incomodado é com o processo que está por trás disso. E tem empresas, às vezes, que fazem esses processos serem tão burocráticos, tão difíceis, que acaba sobrando para a pessoa que desempenha aquela função ganhar a birra de quem está incomodado com aquilo. Então, é a dica que eu sempre dou para as empresas onde eu passo, eu acho que não é o caso do Cicobi, mas revejam os seus processos, para que isso não atrapalhe a forma como aquele seu funcionário que precisa aplicar aquilo, seja visto pelos outros colegas dele. E aí eu digo para vocês o seguinte, a gente pode resolver isso de inúmeras formas. Tem gente, como saiu uma matéria recentemente, eu não sei se vocês viram, empresa americana instala ringue de luta no meio da empresa para que as pessoas resolvam seus conflitos. Algumas pessoas aqui viram, né? Levanta a mão quem viu. Nesse post tem alguns comentários maravilhosos, né? Pessoas dizendo assim, porque quem mais apanharia seria o RH e o TI. Tá certo isso? Vocês concordam com isso? Não, né? O RH apanharia mais, né? Porque o TI teria que abrir um chamado para poder apanhar primeiro. Bom, verdade.
Ou vocês podem, ao invés de tentar perder de repente o réu primário e o emprego, na próxima vez que alguma coisa irritar vocês, perguntar: deixa eu entender melhor você. Deixa eu entender de onde isso tudo está vindo. Porque quando você faz essa pergunta, ao invés de sair julgando, ao invés de sair irritado, você entra num terreno muito fértil de uma coisa chamada empatia. Esse aqui é o Pedro Arieta. Recentemente ele viralizou aí, apareceu bastante notícia dele. O Pedro é pai do João, é marido da Luísa, e um dos maiores hobbies, a paixão da vida dele é correr. Quando ele sai do papel dele de engenheiro de produção, ele bota a camisa, bota o tênis, vai para a pista e vai correr. Treina e tenta se inscrever em praticamente todas as corridas, todas as maratonas que ele pode, para alcançar sempre o melhor dele, para quebrar os recordes próprios dele e ser um atleta cada vez maior. Por conta disso, ele já ganhou inúmeras medalhas, inúmeros troféus. Ele é um cara que se credenciou por ganhar isso tudo a participar de uma das maiores maratonas do mundo, a Maratona de Boston. E aí lá na Maratona de Boston, que é uma maratona que eu vou dizer para vocês, não é qualquer um que pode participar. Tem critérios, você precisa atingir certos tempos, você precisa ter ganhado algumas outras corridas, e ainda precisa contar com um pouquinho de sorte, porque não tem vaga para todo mundo. Mas lá estava o Pedro, correndo na Maratona de Boston, realizando o sonho dele, e ele colocou na cabeça dele: eu vou atingir a minha meta pessoal, que é quebrar o meu recorde de 2 horas e 40. Eu vou conseguir. Ele treinou. E lá estava ele, na linha de chegada. Quando ele olhou a faixa que ele iria cruzar, logo ali na frente, talvez 41,8 quilômetros ali, ele já estava enxergando a linha de chegada, ele parou. E aí ele parou porque ele viu isso aqui. Um homem caído no chão, que também talvez estivesse tentando realizar o sonho dele de chegar no final da Maratona de Boston. Ficou ali caído até que alguém, o Pedro, chegou para ajudar ele para finalizar a corrida também. Ele levantou o queixo do Sean, que é aquele corredor que estava caído, e falou assim para ele: "Ah lá, olha para aquela fita ali, ó, a gente vai chegar ali junto. Olha lá, a gente vai chegar ali junto." E eles chegaram. Isso aí viralizou Brasil, mundo, saiu em tudo quanto é matéria, televisão, internet. O Pedro foi o corredor mais aplaudido naquela tarde. Não porque ele fez um tempo incrível, pelo contrário. Não porque ele fez um pace maravilhoso, mas porque ele escolheu. E ali ele escolheu ver, se importar com aquela pessoa que estava ali. Quando, na verdade, aquele era o momento mais individualista de qualquer corrida. A chegada. E aí ele virou símbolo mundial de uma coisa que eu acho incrível: gentileza sob pressão. Ou melhor, exaustão no auge da pressão. Ou desculpa, empatia no auge da exaustão. Mas ele explica isso melhor do que eu. Fala Felipe, fala pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, Pedro Arieta, aquele corredor de Boston. Queria falar um pouquinho sobre o acontecimento ali e como a gente pode tirar algumas lições disso, né? Muita gente me pergunta: poxa, mas por que ninguém parou? Poxa, ninguém ajudou? Eu já acho que a grande maioria não viu, e alguns viram, não tiveram tempo de raciocinar. Mas eu acho que é sobre amor ao próximo, né? Eu acho que foi por isso que a gente se rodou em tantos lugares e o vídeo dá uma proporção para todo mundo, né? Porque é isso, sobre a gente ajudar e ser ajudado. Ali naquele momento eu pude ver o Sean caído, eu pude ajudar ele. Em algum momento pode ser eu precisando de ajuda, assim na vida. É sobre a gente ter empatia e fazer aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós. Eu perdi 1 minuto e meio, mas consegui salvar a corrida dele. Ele não teria completado
sem ajuda. Então, eu acho que é sobre isso. Em algum momento a gente vai precisar de ajuda, em outro momento a gente vai dar alguma força para ajudar. Que a gente ajude, né? Que a gente preste atenção cada vez mais. Tem muita gente precisando de ajuda do nosso lado, seja na corrida, seja na vida. Grande abraço, prazer estar aí com vocês. Pedro Arieta, senhoras e senhores, eu sei que ele não está aqui, mas palmas para ele, vai. Eu trouxe essa história para vocês, não porque a palestra vai tomar esse tom completamente motivacional a partir de agora, não. É porque eu queria dizer para vocês que é o seguinte, empatia é uma coisa poderosa. E casos como esse daqui, que são tão incríveis de se ver, poxa, que bom que acontecem, né? Tem aquela página lá no Facebook, em outras redes sociais, Razões para Acreditar, né? Infelizmente precisa de páginas como essa, porque as histórias são poucas para a gente contar, né? Porque se tivesse sempre essas histórias, não precisava ter razões para acreditar. Mas também para dizer para vocês que é o seguinte, empatia, ela também pode ser aplicada de uma forma completamente estratégica. A gente fala muito sobre empatia ser essa coisa de bom samaritano, da gente olhar para o outro, se colocar no lugar do outro. O próprio Pedro falou, cara, talvez muita gente ali não tenha visto. E a gente precisa lembrar também, eu estava num almoço outro dia falando sobre isso, e por isso essa história entrou na palestra, que as pessoas estavam falando assim, tá, poxa, mas que pena, né, que só ele parou para ajudar. O que as outras pessoas que passaram reto fizeram? E a gente olha e fala assim, poxa, é tão fácil julgar essas pessoas, né? Talvez ali tivesse uma pessoa cumprindo uma promessa. Talvez ali, aquela pessoa de vermelho ali, estava com tanta dor. Eu não sei se vocês já tiveram muita dor alguma vez. O foco de vocês fica em tentar suportar aquela dor, vocês não veem mais nada que está ao redor de vocês. Talvez uma outra pessoa ali, aquela pessoa que está de braços abertos ali, talvez ela tivesse um sonho e ela finalmente estivesse chegando lá e ela só conseguisse enxergar o final. Talvez tivesse alguém antipático mesmo, que olhou e falou, ai, está atrapalhando, que saco. Tem também, a gente sabe que tem, nem todo mundo tem esse descolamento, né, da forma feia de ver a vida. Tem, às vezes a pessoa olha e fala assim, só para trabalhar mesmo, o cara caiu na minha frente. Mas o fato é que a gente sabe que se dependesse desses vídeos, esses vídeos motivacionais no YouTube, esses livros de autoajuda e etc., a gente sempre iria achar que a empatia é isso, né? Essa coisa desse carisma todo e tal. A gente sabe que fofura não resolve orçamento travado, não resolve burocracia, não resolve rixa entre dois departamentos, não resolve feedback mal dado. O que resolve mesmo é estratégia, é olhar para isso de uma forma estratégica. O que eu quero dizer com isso? Vou contar uma história para vocês. Quando eu era pequeno, tinha mais ou menos os meus 5, 6 anos, eu consegui, por alguma forma, aprender a ler sozinho, tipo, com os gibis da Mônica, segundo minha mãe. E, por já ter aprendido, quando eu cheguei na pré-escola, a professora estava tentando ensinar os alunos a lerem da forma dela, didática, com toda a pedagogia dela, e ela olhava para trás, tinha um cara chato falando com o colega do lado, o tempo todo, era o Felipe. E o Felipe tinha entendido o seguinte, dava para ensinar de um jeito um pouco mais simples, dava para ensinar do jeito que ele aprendeu. Então ele ficava indo ali na mesa dos coleguinhas falando assim, não, então, é que é assim, assim, assado. Quando ela percebeu que eu estava mais atrapalhando do que ajudando, ela teve que tomar uma iniciativa e ela foi até a minha mãe. E ela conversou com a minha mãe e falou, olha, o Felipe está tentando ensinar os colegas dele a ler no meio da sala, eu estou fazendo exatamente isso não está me ajudando. E conversando sobre isso, a professora Cláudia, a saudosa professora Cláudia, virou para minha mãe e falou assim, tive uma ideia. E juntas elas me elegeram a assistente oficial da professora. Ela precisava de um assistente? Não. Ela precisava de paz. Só que com isso ela ganhou um poder sobre mim. Eu só iria fazer aquilo que eu, de fato, achava que precisava ser feito quando ela pedisse. Porque ela entendeu que, de alguma forma, aquela criança tinha uma ânsia dentro dele ali, tipo, que ele precisava colocar aquilo para fora, e ao invés de podar aquilo, de brigar, de punir, de colocar ele no lugar dele, ela deu um outro olhar para isso. É isso que eu chamo de empatia estratégica. É quando você entende o que está por trás daquela reação que você quer que aquela criança, que aquela pessoa está tendo, e você, ao invés de podar aquilo, você usa aquilo para somar a sua importância, ao seu objetivo, ao seu sonho. Existe uma regra máxima da empatia que diz que toda reação, ainda que exagerada, esconde uma necessidade não atendida. Ou seja, tem sempre algo que motiva as pessoas.
A gente falou agora há pouco na outra palestra sobre motivação, basicamente isso. Nem todo mundo está no trabalho apenas por causa do salário. A gente sabe que tem muitos trabalhos por aí, que 98% da necessidade da pessoa é o salário, para botar comida na mesa, para poder dar uma dignidade para a família. Mas no ambiente de escritório, a gente sabe que quase não se vê esses 98%. Muita gente está ali por também outros valores e outros objetivos pessoais. Quando você sabe quais são, fica muito mais fácil para você talvez somar aquilo que a pessoa quer muito com o que você quer muito, para que você se beneficie disso. Ah, Felipe, mas é manipulação isso daí. Não, não é. É ser inteligente, é sobreviver no dia a dia. Se um líder sabe o que o seu time quer, e ele consegue fazer com que todo mundo ali entenda que eles estão caminhando para aquele objetivo pessoal deles, fica mais fácil deles juntar todo mundo em prol do objetivo corporativo, do objetivo que o Cicobi tem, do objetivo que a empresa tem. Dados para os líderes. Líder que conecta o objetivo do time ao objetivo da empresa colhe mais do que produtividade, colhe comprometimento. E times que enxergam porque, além do salário, entregam mais, inovam mais e geram mais lucro. As palavrinhas que vocês amam: produtividade, comprometimento, inovação e lucro. Tudo na base da empatia. Tudo na base do porquê eu me importo com aquelas pessoas. O que faz ela sair todo dia da cama? O que faz ela estar ali todo dia? Pode ser salário, pode ser superação profissional, pode ser só porque ela quer chegar o quanto antes para poder ir embora o quanto antes, tudo bem. Não importa, mas a gente sabe. E a gente usa isso a nosso favor. Quando a gente toma conhecimento da história por trás do outro, você não tem outra saída, a não ser passar a ter empatia por ele. Quem aqui tem padrinho de casamento? Levanta a mão. Bastante pessoas casadas. Legal. Pergunta: quem aqui que tem padrinho de casamento já tinha uma certa intimidade com esses padrinhos, conhecia esses padrinhos? Seguem de mão levantada? Não é o meu caso. Quando eu casei com a Cristiane, eu estava naquele momento de vida que a gente começa a contar nos dedos quantas pessoas de fato a gente ainda tem acesso, né? Na amizade e tudo mais. E aí eu olhei e falei: caramba, quem eu vou chamar para ser padrinho do meu casamento? Difícil. Porque a maioria daquelas pessoas não estavam vivendo aquele meu relacionamento, não estavam sabendo como era estar, né, pedindo a Cristiane em casamento. Então eu tive dois que eu olhei e falei: esses dois vão ser os meus padrinhos. O problema é que a Cris tinha ainda uma situação pior. Ela tinha acabado de vir de Florianópolis para São Paulo, e as únicas pessoas com quem de fato ela conhecia eram as pessoas do trabalho. E ela olhou e falou: caramba, eu não tenho quem chamar, porque a maioria das pessoas que moram lá em Florianópolis, apesar de Florianópolis ser conhecido por uma cidade rica e etc., são pessoas que não conseguem estar aqui em São Paulo para um casamento. Então eu vou ter que escolher de repente uma pessoa do meu trabalho. E aí ela olhou e falou assim: tem uma pessoa com quem eu me dou muito bem, a Amanda, e eu vou de repente chamar ela para ser minha madrinha. A Cris tem uma teimosia na cabeça dela que ela entende, talvez algumas pessoas aqui concordem com ela, eu não concordava na hora, que é: se você vai convidar uma pessoa para ser padrinho ou madrinha de casamento, tem obrigatoriamente que chamar o cônjuge. Quem aqui concorda com essa informação? Tem algumas pessoas que concordam. Todo para não ver o marido ou a esposa entrando de mão dada com outra pessoa. São 5 minutos, mas eu entendo. Então ela chamou o Breno. O Breno era namorado da Amanda na época, uma pessoa que eu não sabia quem era, mas 2 pessoas que foram escolhidas para estarem no nosso casamento, aleatoriamente ali, tipo, que eu não faria ideia de quem era. O Breno é homem, então nas despedidas de solteiro ele veio pro meu lado, e a gente falou: beleza, vamos lá, né? O Breno era uma pessoa mais na dele, e a gente não trocava tanto. Eu não conseguia ter tanto acesso a ele. Mas ele era um cara legal, então valia a pena de vez em quando conversar com ele. O tempo passou, e a gente começou a fechar mais esse círculo. A gente começou a perceber que tanto a Amanda quanto o Breno tinham coisas muito parecidas com a gente. E aqueles amigos que eu achava que eu contava na mão, que eu achava que eu tinha acesso, começaram a já não ser mais tão prioridade como eles dois. Chegou um ponto que não só Amanda e Breno foram os nossos padrinhos de casamento, como eles também estiveram nesse momento.
hoje está com 8 meses, é uma criança atípica com síndrome de Down, e que eu não poderia querer rede de apoio melhor do que esses dois. A nossa família não é tão presente assim, então eles acabam sendo parte da nossa família, principalmente agora com a vinda do Benício. E eu sei, né, é difícil quando a gente começa a falar que para que a gente conviva melhor uns com os outros, a gente precisa deixar que a história do outro entre também na nossa história, né? E a gente tem essa mania de achar que depois de um certo tempo a gente não consegue mais fazer amizade, a gente perdi o jeito, eu não sei mais como fazer isso. A gente começa até a duvidar da capacidade que a gente tem de fazer amigos. Eles dois foram a prova de que isso não era verdade. Afonso Padilha também tem uma outra piada que ele fala que teve um estudo que disse assim, que depois dos 30 anos, os amigos que você fez até então são os que você vai levar pro resto da vida. Vocês começam a olhar pro lado daí, isso aí é o melhor que vocês conseguiram. É com eles que vocês vão para Poços de Caldas. Vocês vão passar uma tarde na praça. Mas não é verdade. Se a gente se propuser a deixar a história do outro entrar, a gente vai poder talvez impactar não só a história deles, como aumentar, ampliar ainda mais a nossa. Mas assim, também não adianta a gente falar só da história do outro se a gente não lembrar que tem uma coisa muito importante para a gente falar, da nossa história. Se você ajuda todo mundo, se você é essa pessoa empática, se você é essa pessoa que faz com que os outros cheguem... Teve uma pessoa que veio aqui na frente para responder as perguntas do que por que você merece ter sucesso, não foi você? Foi, né? Qual que é o seu nome? Desculpa mesmo, é o Márcio. Isso, desculpa. O Márcio, eu lembro das respostas. Todas as suas respostas foram sobre outras pessoas, né? Essa palestra não é só para a gente olhar e falar assim, para se relacionar a gente precisa colocar o outro no foco. Não, para se relacionar muitas vezes a gente precisa colocar a gente no foco. Recentemente me fizeram essa pergunta aqui, o que te torna único? Já fizeram essa pergunta para vocês? Ela é muito parecida com aquela pergunta que fala assim, quem é você? E aí a pessoa fala assim, eu sou um advogado, eu sou uma professora, eu sou um gerente. A gente começa a falar da gente mesmo dizendo a nossa profissão, né? Como se isso definisse quem nós somos, né? Nós somos muito mais do que a nossa profissão. E aí quando me fizeram essa pergunta, eu também não dei a melhor das respostas, né? Falaram o que te torna único. E eu fiz aquilo que toda pessoa no século XXI faria para procurar uma resposta para uma pergunta existencial. Eu dei um Google. E aí, com esse meu nome de sonoridade belga, Felipe dos Santos, eu descobri que nem o Deus Google está muito a par do que me torna único. Afinal de contas, eu descobri um Felipe dos Santos cantor gospel, um Felipe dos Santos advogado, um lutador de MMA, um personal trainer e, pasme, um presidiário. Todos eles vivendo a vida extraordinária de Felipe dos Santos deles, exceto pelo presidiário. Você é feito de experiências. Quando eu me dei conta que não era meu nome, minha profissão que me fazia único, quando eu me dei conta que, na verdade, o que me fazia único era aquilo que fazia falta quando alguém me tirava daquele coletivo, sabe? Quando você falta no trabalho, quando você está doente, quando você está de férias, que as pessoas sentem que está faltando alguma coisa, aquilo é que te torna único. E isso é uma coleção de coisas que vocês carregam na bagagem de vocês. Crenças, valores, princípios, afetos, relacionamentos, emoções que vocês experienciaram por caminhos que vocês andaram, que só vocês andaram. Desde o dia 1, quando vocês tomaram um tapa no bumbum pelo médico, vocês estão colecionando essas crenças, essas vivências, as educações que os pais de vocês deram, ou talvez não deram. Tudo isso é pensado na hora que vocês tomam uma decisão, tudo isso é pensado na hora que vocês têm um comportamento, que vocês talvez digam, enfiei o pé pelas mãos. Ninguém enfia o pé pelas mãos. A gente é programado pelas coisas que a gente tem, que construiu ao longo do tempo, pela nossa régua que a gente criou, a ser impulsivos daquele jeito, a ser reativos daquele jeito específico. Você não reagiu por nada, você reagiu por conta de questões que são inerentes àquele momento, mas que estão lá atrás. Quer ver uma coisa? Vocês, por exemplo, se você está numa reunião, se você se sentiu ignorado nas suas ideias que você deu numa reunião, você não está com raiva daquilo ali, talvez você só esteja com raiva porque você aprendeu lá atrás que ser ouvido é sinal de respeito, e você se sentiu desrespeitado naquele momento. Se você ganhou um bom dia no meio da rua e ganhou o seu dia, caramba, nossa, que bom dia bom esse, né? Independente de quem foi, talvez não foi o bom dia que fez aquilo,
Foi porque você gosta de ver pessoas, você gosta de receber carinho, você gosta dessas coisas, são valores seus, acolhimento, aprovação, amor. A pessoa mais difícil no trabalho talvez seja a que mais tem para te ensinar. A gente tem essa mania, né? De ficar dizendo que, Beltrano é tão difícil, Ciclano não concorda nunca com nada, Fulano nunca aprova o meu trabalho, tem sempre uma crítica para fazer, mas a gente nunca para pensar em qual é o nosso papel nesse momento. Qual é o nosso papel nesse conflito? Porque muitas vezes conflitos acontecem totalmente por falta de expectativas alinhadas. E não é ruim criar expectativas, tá, gente? A gente tem essa ideia de que expectativa é uma coisa ruim de ser criada. Óbvio, expectativas podem ser frustradas e o ser humano não aprendeu a lidar com frustração. Mas quando você cria expectativas corretas a respeito de outra pessoa, ela só tem uma alternativa se não corresponder. Se você sabe como o seu marido é, se você sabe como sua esposa é, se você sabe como o seu colega, sua colega é, por que você vai esperar algo de diferente dessas pessoas? E aí a Mel Robbins, que é uma escritora muito famosa, eu adoro, graças a Deus consegui comprar o livro dela, que acabou de chegar no Brasil, a caminho daqui, eu consegui passar no aeroporto, consegui comprar o livro dela. Ela diz que tem 3 coisas que se a gente passar a aceitar sobre as pessoas, a nossa vida vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil. A primeira é, se elas quisessem, se elas pudessem, elas fariam. Vou repetir isso. Se elas quisessem, se elas pudessem, elas fariam. Então, para de esperar, de ter expectativas erradas a respeito das pessoas, esperar além do que elas podem entregar. O segundo é, você pode inspirar essas pessoas, você pode fazer elas rirem, você pode fazer um café da manhã, você pode fazer um almoço para elas, mas você não pode mudar elas. Você não vai conseguir mudar as pessoas do jeito que elas são. E terceira é, para de ficar bravo porque as pessoas não são como você queria que elas fossem. Quando você aceita essas 3 coisas, tudo fica mais fácil na sua vida. É o nome do livro dela, Deixa Pra Lá. Let Them. Que é basicamente sobre isso. É assim que a gente lida com pessoas difíceis. A gente sabe o que esperar delas, a gente não tenta mudar elas e nem fica bravo porque elas não são como a gente queria que elas fossem. Para chegar aqui ao final da nossa conversa, a gente falou bastante sobre convivência no trabalho, etc. Eu queria convidar vocês a fazer um juramento. Vocês topam fazer esse juramento comigo? Só para vocês não dizerem que o Felipe subiu, a gente ouviu um monte de baboseira ali, deu risada, mas a gente não levou nada daqui. Então levantem, por favor, da cadeira. Eu quero que vocês, nesse momento solene, coloquem a mão aqui no peito para fazer um juramento aqui da convivência comigo, por favor. Muito bom. Repitam comigo, eu juro, solenemente, que vou tentar continuar gostando de gente. E dar bom dia, mesmo quando achar que ninguém merece. Mesmo que o povo comece a mandar mensagem às 6 horas da manhã. Eu prometo respirar fundo antes de marcar uma reunião que poderia ser um e-mail. Ou mesmo quando alguém responder e-mail, segue com um anexo sem anexo. Prometo também tentar entender o que o colega está querendo dizer. Mesmo que ele não saiba patavinas do que está dizendo. Antes de tentar trocá-lo pelo chat GPT. Juro que vou lembrar que gente não vem com manual de instrução. Que reembolso precisa sim de nota fiscal. Qual financeira é? De tentar ouvir o problema antes de pedir que abra um chamado no sistema. E que conflito nem sempre é pessoal. E se nada disso funcionar,
Prometo. Ao menos tentar. Não dizer mais umas coisas. Que só serviriam para piorar. Tá jurado, hein? Tem algumas coisas que, pra gente ouvir sobre pessoas, talvez seja melhor ouvir da boca de uma criança do que de um adulto já engessado como a gente, né? Eu não preciso de ninguém, eu sou dependente. Vem cá, deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabia que o teu primeiro banho foi dado pelos outros? O teu nome foi dado pelos outros? A tua educação é dada pelos outros. A tua renda vem pelos outros. Quando você fica doente, é cuidado pelos outros. O teu último banho vai ser dado pelos outros. O teu enterro vai ser tudo feito pelos outros. Os teus pertences vai ficar pros outros. Agora você entende por que nós precisamos de um dos outros o tempo todo? Afinal de contas, cada um de nós é o outro do outro. Porque eu e você precisamos um do outro. Pensa bem. Como gostar de gente apesar das pessoas? Se vocês chegaram até esse ponto da palestra e ainda acham que essa pergunta não foi respondida, eu respondo para vocês. Se importando. Sabendo que isso também é benéfico para vocês. Se importando com a sua própria história. Se importando com a história do outro. Se importando a forma como essa história atravessa a sua antes mesmo de você julgar os outros. Quando eu comecei essa palestra, eu falei para vocês que lá atrás eu preferia me esconder dos meus colegas só para não passar um pouquinho mais de vexame, um pouquinho mais de humilhação. E foi justamente na convivência, foi justamente na interação social que eu encontrei meio que a cura para isso, né? Eu cheguei ao ponto de, na faculdade, criar um personagem, eu era o Phil, porque eu espelhei algumas características específicas que eu fui de forma planejada colocando em mim para poder agradar todo mundo. E deu certo, eu virei um dos caras mais populares da faculdade. Eu pertencia a todo mundo, menos a mim. E a questão de se colocar para lidar melhor com as pessoas passa basicamente por a gente aceitar quem nós somos. Foi desmontando esse personagem que, de fato, eu comecei a entender quem eu sou, até onde eu posso chegar, quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades, o que eu aguento, o que eu não aguento, quais são os meus valores. E aí sim, passar a entender o próximo. Porque é só quando a gente entende quem nós somos que a gente consegue, de fato, jogar junto. A gente falou aqui sobre o peso das relações no trabalho, quanto que conflitos, tretas bestas, falta de entendimento entre setores, como tudo isso cansa. Mas a gente também falou sobre como cada conversa bem conduzida, sobre como cada deixa eu entender você, sobre um feedback bem construído, tudo isso é um analgésico para o dia a dia de vocês. É um analgésico para o dia a dia do outro, para a empresa, para a melhoria do clima, para vocês terem um ambiente de trabalho ainda melhor, que faça com que você, inclusive, volte para casa sentindo falta de estar com essas pessoas. A gente ouve tantas pessoas falando, nossa, quem consegue gostar demais do próprio trabalho tem sorte. Poxa, eu gostaria muito de mudar essa frase. Gostaria de poder dizer que, poxa, quem não gosta tanto do trabalho é que tem azar. Porque a gente sabe que as outras pessoas estão lá entendendo umas às outras, não tentando se colocar uma no lugar da outra. Até porque a física diz que isso é impossível. O ideal é você estar do lado, olhando pela mesma perspectiva da pessoa de vez em quando, para tentar entender se é a sua dela que faz mais sentido. As pessoas dizem que eu sou um iludido, um otimista, porque eu prefiro ver o lado bom das pessoas. Tudo bem, eu prefiro continuar sendo esse sonhador. Mas o convite que eu faço aqui para vocês é, a partir de agora, criem uma nova boa relação. Só uma. Começa por uma. Com aquela pessoa que talvez você não tinha muito contato, aproveita aqui que está todo mundo junto. Porque gostar de gente não é regra, mas é um movimento que quando vocês fazem, mudam tudo ao seu redor. Com quem que você vai começar uma nova conversa amanhã? Muito obrigado.
meus contatos aqui, se vocês quiserem entrar em contato para saber ainda mais algumas coisas, fiquem à vontade de me procurar. Eu peço para vocês escanearem esse QR Code, é uma pesquisinha rápida só para eu entender se eu agradei como eu acho que parece que eu agradei e de repente o que poderia melhorar ainda mais. Eu falo sobre gente, então nada como ouvir de fato das pessoas, da minha gente aqui, o que elas entendem que faz sentido, o que não faz sentido, para que esse conteúdo seja melhorado cada vez mais. Leonardo, posso fazer um videozinho sobre se eles gostaram ou não? Então, por favor. E depois eu pego a tampinha, tá? Que tá faltando aí. Teve um acidente aí com um cara bateu em mim ali. Pessoal, vocês topam fazer esse videozinho comigo? Sim? Então vamos lá. Tô aqui hoje com o meu blazer azul, paleta da Cicobi, para poder entender aqui. Volta aqui, rapidinho. Opa. Peraí. Eu, como marketing, vou falar. Ah, tá. Não, Paleta do Cicobi. Do Cicobi, verdade. Do Cicobi. E olha que eu falei o Cicobi da palestra inteira. Tô aqui hoje com o meu blazer azul, paleta do Cicobi, para poder saber se esse pessoal aqui tá pronto para gostar cada vez mais de gente. A palestra acabou de terminar e eu acho que eu posso ter agradado. E eu quero saber de vocês aqui, pessoal. Vocês gostaram da palestra? Vocês são maravilhosos. Muito obrigado, pessoal.